Agora, o Flamengo já faz o seu fair play financeiro há muito tempo e tem tomado medidas para se proteger e dificultar o que nós podemos chamar de calote e malandragem no futebol brasileiro, que tem acontecido muito, e em muitos casos até mesmo com clubes do exterior, né, presidente? Olha, João, isso é natural. Quando a gente vai vender um imóvel nosso e a gente tem alguma dúvida em relação ao comprador, o que nós pedimos? Garantias reais, pode ser uma carta de fiança bancária, pode ser um bem que você tenha, um ativo que você tem, ou qualquer coisa que valha. E para que não fique parecendo, João, que a gente só está olhando para fora, nós tivemos muitos problemas internos, João. Uhum. O Flamengo se envergonha de uma parte da história dele, Sim. onde o Flamengo era absolutamente coerente, ele não cumpria com absolutamente nada do que ele se comprometia. Exato. E quais foram os resultados? Anos brigando para não ser rebaixado, né? O Flamengo comemora que ele jamais foi rebaixado. Mas nós flertamos com rebaixamento há alguns anos seguidos. Muitas vezes, é verdade. Muitas vezes. Não pagamos as nossas obrigações trabalhistas, as nossas obrigações sociais, as nossas obrigações comerciais. João, então, deste assunto eu queria dizer para você e para quem nos assiste aqui, nós sabemos do que estamos falando. É muito comum nos dias de hoje a gente ouvir as pessoas emitirem opiniões sobre aquilo que elas não conhecem. Elas têm opinião do que é certo ou errado, justo ou injusto. Acredite, você que está nos ouvindo, nós sabemos exatamente de onde a gente partiu, João. Sim. A gente devia tudo e a todos, a gente não cumpria com absolutamente nada. E nós tivemos 5, 6 longos anos de dificuldade, porque você perder a sua reputação, você que está nos ouvindo aí, é muito rápido, mas construir uma nova reputação, essa reputação que hoje todo rubro-negro se orgulha e que muita gente diz que o Flamengo é um exemplo para a sociedade, para além das 4 linhas do futebol, ele foi construído com muita dificuldade. E nós fizemos os nossos ajustes internos também, João, porque nós também tínhamos inconsistências internas. Tem gente que brinca e fala no dito popular, antes de falar para os outros, olha para o seu rabo, macaco. Claro. O Flamengo olhou muito para o seu rabo, João, e nós tivemos que fazer muitos ajustes internos. E o nosso estatuto hoje em dia, ele tem previsões para responsabilidade fiscal ou irresponsabilidades fiscais. Então nós cuidamos disso dentro de casa. Então nós sabemos que não é simples, não é rápido, não é fácil, mas João, se o Flamengo com a dimensão que ele tinha, das dívidas que ele tinha em 2012, o Flamengo devia 3,5 vezes o seu faturamento anual. Vou repetir para vocês, 3,5 vezes o seu faturamento anual. Não era o resultado, João. Porque você fatura 200 e você acaba sobrando 20 ou 30 de resultado. Sim. O Flamengo faturava 200 e devia 750 milhões. Impressionante. Então o Flamengo se reestruturou, o Flamengo fez o dever de casa, o Flamengo deixou de contratar novos jogadores, o Flamengo deixou de fazer investimentos importantes que ele poderia, porque cada escolha é uma renúncia na vida. Sim. Nós fizemos escolhas de seguirmos um trabalho e um caminho constante, consistente no futuro, que possibilitasse que o Flamengo chegasse à condição que ele chegou. João, todo mundo quer ser o Flamengo. A pergunta que não quer calar, vocês querem pagar o preço que nós pagamos para pavimentarmos esse caminho e galgarmos esse caminho? Isso é mais difícil. Então, assim, não tem sucesso e não tem conquista sem você ter dor. Você tem que se preparar, você tem que encarar os seus desafios de frente. Não é só no futebol, é na vida. O Flamengo fez isso. Não há atalhos para você fazer as coisas bem feitas. Tá certo? Sim. Então, nesse sentido e nesse contexto é que nós entendemos que esse é um movimento muito bem-vindo pela CBF, da responsabilidade fiscal, tá certo? Do fair play financeiro, mas é importante que haja um período de transição, mas tem que haver processos de punição muito imediatos. Porque, João, outro dia eu encontrei com um amigo meu no aeroporto, final do ano passado, ele estava muito acabrunhado, ele dizia para mim, poxa, Bato, meu filho foi reprovado. Eu falei, quando foi isso, Marcos? Ele falou, hoje. Falei, Marcos, eu não estou com muito tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Ninguém é reprovado hoje. Provavelmente seu filho foi mal ao longo do ano, de maneira constante e consistente. E hoje você soube que ele foi reprovado. Analogamente aos clubes de futebol, quando você não faz as coisas corretas ao longo do ano, chega no final do ano, você tem um balanço ruim. É isso. Se você tivesse mecanismos, se esse meu amigo tivesse mecanismos de avaliação ao longo do ano, alguns pontos de checagem,
e algumas punições eventuais. Olha, você vai ficar sem o teu telefone celular, você não vai para a Disney nas férias, você não vai ter aquele tênis lindo da Adidas que seu filho tanto quer. O resultado seria outro. O resultado provavelmente seria outro. Então nós entendemos que tem que haver alguns pontos de checagem nesse modelo de transição e que pode ir mudando com o tempo, porque, como o nome fala, é de transição, mas que os clubes têm que entender que é o seguinte: você não vai ser reprovado em dezembro, você pode ser reprovado ao longo do ano em determinados momentos com a perda de pontos. A perda de pontos não tira você da disputa, mas faz você pensar e refletir qual campeonato que você quer disputar. No curto prazo, todo mundo quer disputar o campeonato do ano, mas tem um campeonato mais importante, João, que é o campeonato do futebol brasileiro como um todo, que quando é que ele começa ou quando acaba? Ele não começa nunca, ele não acaba nunca também. Ele é um campeonato permanente. Esse é o campeonato que vocês, torcedores, deviam demandar que seus clubes cumprissem.